lá em 2015, né? Só se fala nisso hoje, né? Dados são novo petróleo, né? Porém, dados são números. O que são dados? Dados são números. Então, se nós não gostarmos de lidar com números, automaticamente nós não iremos gostar de lidar com os dados, porque todos os dados dentro do computador ele acaba se transformando em números. Então, escreve aí no chat, quem estiver me ouvindo, por favor, escreve aí, dados são números. Se eu não gostar de números, eu também não gosto de dados. Tudo bem? Bom, tudo gera dados. O nosso corpo humano gera dados. Se você fizer um exame aqui do seu coração, esse exame ele vai gerar dados, que é o eletroencefalograma, desculpa, o eletrocardiograma, tá? Me antecipei aqui. Agora, se você fizer um exame da cabeça, você vai fazer o eletroencefalograma. Ele também gera um gráfico. Mas você também pode fazer um hemograma, que é o exame de sangue. E lá, dependendo do hemograma que você faz, vem muitos dados, né? Vem cheio de número, né, lá o resultado do seu exame. Então, o seu corpo físico, o seu corpo biológico, ele gera dados. Agora, por outro lado, nós temos também o comportamento do corpo humano. O corpo humano, fisicamente falando, ele gera dados. Agora, ao interagir com o ambiente, esse corpo humano também gera dados. Então, quando o corpo humano interage com as máquinas, interage com as empresas, interage com as redes sociais, esse corpo também acaba gerando dados. Vocês já pararam para pensar, né? Quantas mensagens são trocadas no WhatsApp a cada minuto, no mundo inteiro? Vocês já pararam para pensar isso? Escreve aí no chat, quem tem ideia. Quantas mensagens são enviadas via WhatsApp a cada minuto no mundo inteiro, no planeta inteiro? Só para você ter uma noção. E pelo Instagram? Quantas mensagens no direct? Quantas postagens de vídeos, de imagens? Quantos reels, quantos stories são postados a cada minuto no mundo inteiro? Quantas curtidas, quantos comentários e quantos compartilhamentos são feitos no mundo, no Instagram, né? Quando você para medir durante um minuto. Então, tudo isso gera dados. Tá? Agora, existem outras coisas que também geram dados. As máquinas, atualmente, também geram dados. Na minha época, né? Quando eu morava lá na roça, e eu dirigia um trator, o trator tinha 2 câmbios e uma direção, a embreagem e o freio. Só isso. Se você soubesse da partida, você conseguiria manusear um trator. Hoje não, né? Hoje você tem máquinas lá no campo, lá no agronegócio, que interagem com o ambiente, o trator anda sozinho. Você tem um pendrive que você coloca no trator com a programação do mapa, do GPS, do georreferenciamento, para que ele possa andar sozinho. Então, olha a evolução que chegamos hoje, né? Você também tem os carros autônomos, né, da Google, da Tesla, etc. E as empresas? O quanto que as empresas geram dados, né? Eu acho que o que mais geram dados são as empresas. As empresas geram dados financeiros, dados de contabilidade, dados de logística, dados de vendas, dados de produção, dados de RH. Eu poderia ficar até amanhã falando. Então, atualmente, tudo gera dados. É desse princípio que nós partimos. E não podemos esquecer que dados são números. E esses números é o novo petróleo. Daí surgiu um termo, né, chamado ciência de dados. Então, o que é um dado? Um dado é uma sequência de bits desorganizados, ou seja, uma sequência de 0 e 1. Então, tudo que você faz no computador é armazenado por meio de números, mas não são números quaisquer. São zeros e uns, que são os famosos bits, né? Passa corrente elétrica, não passa corrente elétrica. Agora, esses dados, esses bits desorganizados, eu chamo apenas de dados. Agora, quando eu organizo esses bits, aí eu passo a ter uma informação. Então, o que é informação? É a organização desses bits. Então, às vezes, nós usamos, né, a palavra dados e a palavra informação como sendo sinônimos, mas a rigor, né, computacionalmente falando ou matematicamente falando, a palavra dado é um pouquinho diferente da palavra informação.
Informação é a organização dos bits. Então, essa sequência de bits aqui de cima é uma sequência desorganizada de bits. Agora, se eu olhar para ela, por exemplo, e descobrir que esta sequência de 8 bits corresponde à letra A maiúscula, né, que é essa sequência exata, o 01000001, se você for lá na tabela ASCII consultar essa sequência de bits, você vai observar que esta sequência é exatamente a letra A maiúscula. E esta sequência está presente aqui em cima. Então, em uma sequência desorganizada de bits, eu consegui encontrar algo organizado. Então, esse algo organizado é o que eu chamo de informação, beleza? Bom, e nós temos também o que é o conhecimento. Então, o conhecimento, ele exige algum tipo de inteligência, algum tipo de inferência das informações. Então, por exemplo, eu sou um ser humano inteligente. Então, eu posso usar dados, que são bits, e transformar em informação. Eu posso, por exemplo, trabalhar com a letra A, que é uma sequência organizada de 8 bits. Como que eu gero conhecimento com isso? Eu preciso tirar uma conclusão para eu gerar conhecimento. É algo que nós chamamos de inferência. Se eu falar assim, olha, eu vou numa sala de aula de alunos e vou pegar um nome, o primeiro nome de todos os alunos. E eu vou observar a última letra do primeiro nome de todos os alunos. Então, se eu pegar uma sala de aula, pegar lá 30 alunos, eu vou pegar o primeiro nome de cada aluno e vou colocar numa lista. Se eu olhar para a última letra do primeiro nome, eu vou tirar uma conclusão. Provavelmente, qual seria essa conclusão? De que a maioria, não todos, né, mas a maioria dos nomes femininos termina com a letra A. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma inferência. Eu usei dados, usei informação, gerei conhecimento e aí eu consegui falar, né, concluir que a maioria das letras do primeiro nome de pessoas de uma lista, né, de alunos, termina com a letra A. E o que é Business Intelligence? Business Intelligence é o que nós chamamos, né, de conjunto de tecnologias, processos e ferramentas que permitem a extração, transformação, carregamento, processamento, visualização dos dados de um negócio. Então, o termo, né, Business Intelligence é inteligência nos negócios. Como que eu aplico inteligência nos negócios? E é uma área multidisciplinar, porque envolve negócios e envolve também tecnologia para gerar essa inteligência. O objetivo do Business Intelligence é transformar dados brutos em insights, ajudando gestores de empresas a tomar decisões mais assertivas para o negócio. Então, todas as técnicas que nós temos de Business Intelligence e Analytics é para ajudar, né, donos de empresas, gestores de empresas, gerentes de empresas a tomarem decisões. E essas decisões, obviamente, baseadas em dados. Por outro lado, eu tenho o Power BI, que é um dos temas aqui da nossa Masterclass de hoje. O Power BI é uma ferramenta de software para visualização e análise de dados, usada em algumas etapas do processo de BI. Então, o processo de Business Intelligence, ele é algo maior e dentro desse processo se encaixam várias ferramentas. E uma dessas ferramentas é o que nós chamamos de Power BI. Um pipeline de dados, né? O que é um pipeline de dados? Um pipeline de dados é um fluxo de dados, onde nós temos a entrada dos dados, a origem dos dados, o processamento dos dados, que nós chamamos de ETL, né, de transformação desses dados, e a saída dos dados, que é a visualização. Então, em todo projeto na área de análise de dados, nós precisamos saber encontrar onde estão essas três etapas: entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Então, neste exemplo aqui, bem simplesinho, né, só para vocês entenderem, eu criei uma variável x, ou melhor dizendo, eu defini, né, uma variável x, que é a entrada de dados. O processamento vai ser somar 10 unidades na variável x. Então, a minha função de x é x mais 10. Eu vou pegar o valor do x e vou somar 10 unidades. E o resultado disso é o y, né, que é o resultado da minha função. Então, para o x valendo 7, ou seja, a entrada de dados valendo 7, como que fica o meu processamento?
F de 7 é igual a 7 mais 10. Eu só troquei o X pelo 7. E o resultado, que é a minha saída, é 17. Então, todo projeto na área de dados, você precisa identificar quais são os dados de entrada, como que você vai fazer o processamento e as transformações desse dado e como que você vai visualizar esses dados. E é exatamente aqui na etapa de visualização é onde entra o Power BI. O Power BI é uma ferramenta, conforme eu disse no slide anterior, de análise de dados e visualização de dados. Tudo bem? Aplicações. Onde que eu posso aplicar ciência de dados, business intelligence e analytics, Power BI, etc. Vocês já usam, estão acostumados a usar ferramentas que usam inteligência artificial, que usa ciência de dados, que usa machine learning, que usa business intelligence e analytics. E às vezes você nem sabe que isso usa todos esses algoritmos. Então, o Netflix, quando você usa o Netflix e ele faz sugestões de filmes, por causa que você já viu um outro determinado filme, isso daí tem um algoritmo por detrás de ciência de dados fazendo essas sugestões. Não tem nenhuma pessoa lá atrás do Netflix que fica vendo os filmes que você assistiu para sugerir novos filmes ou séries. Isso daí é feito de maneira automática, por meio de algoritmos. A mesma coisa o Mercado Livre e a Amazon, né? Você pode comprar um tênis e às vezes você nem terminou de pagar esse tênis, né? Você está lá na tela ainda fechando o pagamento do tênis e ele já mostra do lado. Ele fala assim, olha, as pessoas que compraram esse mesmo tênis, ela também comprou um meião, ela também comprou um short, comprou uma camiseta de corrida, né? Então, todas essas sugestões são feitas por meio da mineração de dados de coisas que outras pessoas já fizeram e eles encaixaram o seu perfil junto com o perfil de outras pessoas semelhantes ou baseado em compras anteriores que você já fez para poder sugerir um produto e você, ao invés de comprar só o tênis, sair comprando mais coisa. E, finalmente, o ChatGPT, né? O ChatGPT, ele usa muita ciência de dados, ele usa muita estatística, usa muita inteligência artificial, ele usa muito análise de dados, né? Muitos de vocês acreditam que teve o primeiro contato com inteligência artificial por meio do ChatGPT e por detrás dele tem muitos dados, tem muita estatística e muita ciência de dados também. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de dashboard, né? Um dashboard de RH, né? Então, o que é um dashboard? Um dashboard é uma interface gráfica interativa que exibe visualmente informações resumidas e importantes sobre o desempenho de uma organização. Ele é também chamado de painel, né? Às vezes a pessoa chama de painel, tá? Tem pessoas que chamam de relatório também, porque a própria linguagem do Power BI chama o dashboard de relatório. Então, essa tela que vocês estão vendo aqui é uma tela de um dashboard, tá? Esse dashboard ele foi feito no Power BI. Coloquei aqui um print dessa tela. O que esse dashboard mostra? Ele mostra um relatório completo? Não, não é esse o objetivo de um dashboard. O dashboard é uma tela onde tem algumas informações, alguns dados, para o gestor bater o olho e tomar uma decisão de maneira assertiva. Então, aqui tem o total da folha de pagamento, 10 milhões. Não tem aqui todas as linhas de uma tabela mostrando para onde que foi cada pagamento. Tá? É apenas um número, para o gestor ter uma noção geral de quanto que ele gastou na folha de pagamento da empresa, ou o gestor de RH também. A taxa de turnover, né, que é a rotatividade de pessoas saindo e entrando na empresa, né, no caso de colaboradores saindo e colaboradores entrando, o absenteísmo, escrevi errado aqui, né, que é uma porcentagem de pessoas que falta em dias úteis do serviço, a folha de pagamento distribuída por período, por meses, e aqui colaboradores de férias, né? Aqui eu até brinquei, né? 40% dos colaboradores estão de férias, né? Se for verdade, essa empresa está complicada. Então, este é um exemplo de dashboard. Um dashboard é algo simples, objetivo, que mostra números para que o gestor daquela área dentro da empresa, no nosso exemplo aqui de RH, ele bata o olho e tome decisões, né? De maneira assertiva. Agora, esse dashboard, ele é o quê? Ele é a visualização dos dados, olha, ele é a saída de dados. Agora, como que os dados chegam nesse dashboard? Precisa ter o processo de ETL, que é extração e transformação e carga dos dados, e os dados de entrada. Então, voltando lá no exemplo do petróleo, imagina assim,
você precisa encontrar o poço de petróleo. Então, você precisa encontrar onde estão os dados que irão alimentar esse dashboard. Depois que você encontrou os dados, você precisa fazer o quê? Extrair o petróleo debaixo da terra. Então, você precisa extrair os dados, ou de um sistema, ou de uma planilha, ou de uma API, e colocar esses dados em algum lugar. Esse algum lugar seria uma refinaria de petróleo. Você não vai extrair o petróleo e vai levar para uma refinaria, e lá na refinaria você não vai refinar o petróleo. Com os dados é a mesma coisa. Você vai extrair esses dados de determinados lugares, de determinadas fontes, e você vai transformar esses dados, você vai organizar esses dados, vai separar, vai limpar, e vai deixar ele organizado de uma maneira que facilite depois a análise. Finalmente, esse petróleo, ele sai da refinaria e ele pode ir, por exemplo, para um posto de combustível. Lá vai ter o óleo diesel pronto, lá vai ter a gasolina pronta. No caso dos dados, depois que os dados foram transformados, ele vai ser exibido no formato de um dashboard no Power BI. Então, esta é a analogia que nós podemos fazer da construção de um dashboard, do início ao fim, até a tela aqui que vocês estão vendo, e com o petróleo, né? Desde a extração do petróleo, o refinamento do petróleo e o uso do petróleo lá no posto de gasolina, por exemplo. Tudo bem? Bom, eu já falei o que é um dashboard, a primeira parte, né? Continuando aqui falando o que é um dashboard. Um dashboard de Business Intelligence é uma ferramenta eficaz para monitorar e analisar dados de negócios de forma rápida e intuitiva, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões assertivas. Então, esta frase aqui, ela nunca pode fugir de um projeto de Business Intelligence Analytics, né? De um projeto de BI. Tomadas de decisões, né? Tudo que nós fazemos aqui, essa extração, transformação e visualização, é para ajudar pessoas a tomarem decisões baseadas em dados. No dashboard, conforme vocês viram, nós podemos pôr gráficos, métricas, KPIs, atualização em tempo real, né? No caso seria um painel, interatividade, agrupamento de informações, né? O que seria agrupamento de informações? Você pode pegar, por exemplo, uma tabela de vendas e uma tabela de produtos, para você olhar para as vendas e olhar também para os produtos, para verificar qual foi o produto mais vendido, qual foi o produto que teve mais lucro, né? Porque faturamento nem sempre é lucro, às vezes o produto que mais vende não é o que mais dá lucro, e às vezes um produto que vende menos, né, tem um faturamento mais baixo, mas a margem de lucro dele é maior. E qual é a nova datilografia e a nova informática, né? Eu gosto muito dessa parte aqui, porque eu lembro um pouquinho da minha infância, da minha adolescência, e nessa parte aqui, vou contar um pouquinho, né, da minha história, né? Eu vim da roça, eu vim da zona rural, e eu sempre gostei de tecnologia e eu queria aprender, né, a lidar com tecnologia. Só que na época não tinha Power BI, né? Na época a gente tinha que fazer um curso básico de datilografia, né? As pessoas ao nosso redor, né, seus amigos, seus avós, falavam: olha, meu filho, faz um cursinho básico, né, de datilografia para você conseguir trabalhar no escritório com ar-condicionado, né? Por quê? Porque na época não tinha computador. Se você não fizesse o curso de datilografia, você tinha muita dificuldade, realmente, em trabalhar no escritório. Tá? Isso que era bem interessante. Depois da datilografia, veio o quê? Aí surgiu os primeiros computadores, né? Lá na década de 90, aqui no Brasil. E aí, você, além de fazer a datilografia, você precisava fazer um outro curso, que era um cursinho básico de informática, né? Um curso de informática básica. Lá você aprendia a ligar e desligar o computador, aprendia a manusear o computador, copiar arquivos e pastas, aprendia o Windows, o Word, o Excel, o PowerPoint, né? Aprendia a navegar na internet, por incrível que pareça, né? Hoje as crianças já nascem sabendo navegar na internet, porém, naquela época você tinha que fazer um curso para aprender a navegar na internet, por incrível que pareça, né? E se você não tivesse um curso de informática básica e datilografia, dificilmente você ia conseguir um emprego num escritório com ar-condicionado, igual os nossos avós falavam, né? Só que nos dias de hoje, a coisa mudou. Nos dias de hoje, você precisa de algo a mais. Então, a minha pergunta aqui é a seguinte: assim como na minha época de criança e adolescência, e juventude, né? Eu tinha que fazer um curso de datilografia, eu tinha que fazer um curso de informática básica para conseguir trabalhar no escritório.
qual que seria a nova datilografia hoje? Qual que seria a nova informática básica hoje? O que vocês acham, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês a nova datilografia e a nova informática básica, que é o Power BI. Então, hoje, quando nós falamos em aprender Power BI, né, na minha época, quando eu aprendi Power BI, eu não tinha cursos com uma metodologia bem detalhada, né? O pessoal queria que você aprendesse a programar e bancos de dados, um monte de coisa, sendo que para mexer no Power BI, você não precisa de programação. Então, eu tive muita dificuldade quando eu aprendi o Power BI, porque eu não tinha metodologias específicas para ensinar eu a aprender mais rápido. É por isso que eu tive a iniciativa, né, de criar minha própria metodologia, depois eu vou comentar um pouquinho com vocês, que se chama Metodologia Mestre do Power BI, que é uma metodologia onde eu criei o passo a passo para você aprender Power BI de uma maneira simples, objetiva e já aplicar dentro da sua empresa. Então, as pessoas hoje, para ela trabalhar numa empresa, e eu não estou falando trabalhar numa empresa de tecnologia, estou falando qualquer empresa, se você aprende a manusear o Power BI, você vai ter um diferencial em relação às outras pessoas. Se você é um gestor de RH ou você trabalha no seu departamento de RH, você sabe Power BI, você vai ter um diferencial. Se você trabalha no departamento de logística, ou financeiro, ou de vendas, ou comercial, ou de marketing, você vai ter um diferencial se você souber a construir dashboards com Power BI. Então, vamos entender um pouquinho o que é, né, essa nova datilografia informática básica, porque tem muitas pessoas que às vezes ainda não sabem, né, o que é o tal do Power BI, que é o tema principal aqui da nossa Masterclass. Então, o Power BI, ele é um software, ele foi criado pela Microsoft e lançado em 24 de julho de 2015, tá? Ele é uma plataforma de software no formato desktop, onde você baixa ele no seu computador e usa somente no seu computador, mas as partes de visualização de dados você consegue também ver pela web e fazer algumas edições, e a versão mobile que você consegue visualizar dashboards na palma da sua mão. Ele tem por objetivo a visualização de dados, conforme nós já falamos anteriormente, e dentro dele você consegue criar gráficos, relatórios e dashboards dinâmicos. Ele também permite você fazer análise de dados simples e análise de dados um pouquinho mais avançada, né? Você consegue aplicar estatística dentro do Power BI, você consegue colocar algoritmos de Python dentro do Power BI, você consegue aplicar previsões, né, de venda, por exemplo, dentro do Power BI. Então, ele tem uma gama aqui de ferramentas muito grande mesmo, né, dentro dele. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas soft skills, né? Quais são as principais soft skills que nós temos para a área de dados, né? Para a área de BI. Aí você fala, mas o que é soft skill? A soft skill, ela é o contrário da hard skill. Quando você fala em hard skill, você está falando em habilidades técnicas, né? Por exemplo, aprender Power BI, você está aprendendo uma hard skill, você está aprendendo uma habilidade técnica. Agora, a soft skill, nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, nós estamos falando de inteligência emocional. Como o que você precisa desenvolver em termos de pessoa, em termos de comportamento, em termos de atitudes, para você ser um bom profissional na área de dados. Então, eu coloquei aqui algumas características. Curiosidade. Quem trabalha na área de dados precisa ser uma pessoa curiosa. Ela precisa ficar olhando o ambiente, né, e enxergar números no ambiente. Ela precisa gostar de fazer perguntas, né? O profissional da área de dados, ele é um perguntador profissional. Eu acho que essa seria a palavra interessante. Então, se você não é uma pessoa curiosa, você vai ter que desenvolver, né, a curiosidade aí no seu comportamento para você trabalhar na área de dados. A comunicação, né? Tem muitas pessoas que não gostam de se comunicar, principalmente pessoas que veio da área de tecnologia da informação, e aí tem pessoas que vêm de outras áreas que não é de tecnologia, pessoas que vêm da área de gestão, de negócios, de administração, de RH, e elas se dão muito bem na área de dados. Por quê? Porque elas gostam de se comunicar. Quem trabalha na área de dados, não adianta você ficar só no seu mundinho ali conversando com as pessoas de tecnologia. Você precisa conversar
com tipos de profissionais diferentes. E a comunicação é uma habilidade muito importante para você desenvolver para a área de dados. Você tem que ter também o pensamento analítico. O que é o pensamento analítico? É você enxergar números em tudo. Você olha aqui para a live e fala, olha, nós temos tantas pessoas ao vivo, já teve tantas curtidas, já teve tantos comentários, tantos compartilhamentos, tal pessoa fez vários comentários aqui, ó. Por exemplo, ó, o Ninja Phone, ele fez um comentário às 19h14. Então, todo lugar que você olha números, né? Se você está lá dentro da empresa, você trabalha no departamento comercial, você vai olhar para as vendas, né? Você vai olhar para a equipe de marketing também. Você vai extrair números de todos os lugares que você olha. Você fala, nossa, o Lucimar está fazendo uma live com uma luz acesa. Essa luz está ligada à rede elétrica e a rede elétrica tem uma frequência de 60 Hz, por exemplo. Então, todo lugar que você olha tem números, e isso é ter um pensamento analítico. E, obviamente, né, mas o óbvio também precisa ser dito, quem vai trabalhar na área de dados precisa desenvolver habilidades não só da área de tecnologia, mas da área de negócios. Então, se você já é da área de tecnologia da informação, você vai precisar desenvolver habilidades da área de negócio. E se você já é da área de negócios, você vai ter que desenvolver algumas, não todas, né, habilidades da área de tecnologia. Eu vejo muitos profissionais, como eu venho da área de tecnologia da informação, eu vejo muitos profissionais que falam, não, eu quero ficar dentro do meu escritório trabalhando no home office e eu não quero sair nem para comer, a pizza vai passar por baixo da porta, né? Aí deixa a barba grande, o cabelo crescer, aquela coisa toda, a pessoa não quer se envolver com outras pessoas, só que ela tem que ter habilidade de comunicação e ela tem que conversar com pessoas de negócio. Imagina para desenvolver aquele dashboard de RH, se eu não tivesse conversado com o gestor de RH, eu não teria construído o dashboard, porque eu preciso do gestor de RH para eu desenvolver um dashboard de RH. Eu não conseguiria ter desenvolvido ele sozinho. Então, eu trabalho em conjunto, eu trabalho em equipe. A outra soft skill, a versatilidade, que eu acho que tem a ver com transitar em várias áreas. Você tem que ser uma pessoa versátil. Um dia você vai desenvolver um dashboard no Power BI para a área médica. Então, você tem que entender o mínimo do mínimo da área médica. No outro dia, você vai desenvolver um dashboard para uma fábrica de tratores. Já fiz um dashboard para isso. Então, você precisa entender um pouquinho como que funciona uma fábrica, que funciona um pouco diferente de um hospital. No outro dia, você vai desenvolver dashboard para uma escola. Funciona diferente de um hospital e de uma fábrica. Então, você vai ter que se tornar versátil para você falar, não, por mais que eu saiba Power BI e outras ferramentas de Business Intelligence e Analytics, eu preciso saber transitar por diversas áreas diferentes. E tem pessoa que não gosta. Tem pessoas que falam, não, eu só trabalho na área médica, só quero fazer dashboard para a área médica. E não é bem assim que funciona na prática. Tá? Você precisa ser um profissional versátil. E, finalmente, a ética, né, pessoal? Eu não vou ficar falando aqui de ética, porque senão a gente vai ficar até amanhã, tá? Eu vou falar agora um pouquinho, rapidamente, brevemente, da ética na área de dados, tá? Nós estamos falando aqui da área de dados. O que é a ética na área de dados? Quando você vai construir um dashboard para uma empresa, por exemplo, aquele dashboard de RH, o que acontece? Você assina um contrato com a empresa. Você assina um contrato de prestação de serviços e você também assina um outro contrato. Vocês sabiam? Esse contrato é um contrato que nós chamamos de acordo de confidencialidade. Ou seja, os dados que estão no dashboard que você está fazendo, eles não podem ser compartilhados com ninguém, inclusive pessoas da sua própria casa. Então, um dos maiores desafios dos profissionais da área de BI é morder a língua. Porque você está vendo um dashboard, você sabe quanto que todas as pessoas daquela empresa ganham, você sabe o faturamento da empresa, você sabe um monte de informações da empresa e tudo isso é confidencial. E você assinou um papel que está escrito que é confidencial. Se você vazar esses dados, não estou falando que você vai preso, estou falando que você pode perder o seu emprego, ficar queimado no mercado e dependendo do que você fez, você pode sim até ir preso. Tá? Então, essa questão da ética na área de dados é uma questão muito importante e esse profissional precisa estar ciente que ele não pode, né, numa conversa de boteco, abrir a boca do que ele está fazendo dentro de determinadas empresas. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Depois vocês me dão um feedback aqui no chat, tá bom?
quanto que ganha, né, um profissional de Business Intelligence e Analytics. Eu coloquei aqui a média salarial do Brasil, tá? Não é Estados Unidos, de 8.789. Mas esse valor, ele pode variar de acordo com a região do Brasil. Ele pode ser menos ou pode ser mais. Ele pode chegar a 12, 13 mil reais de acordo com a região, de acordo com a sua carga horária, de acordo com o seu nível de experiência. Quanto tempo de experiência você tem no mercado? Você tem formação acadêmica, você tem pós-graduação, você fez cursos de especialização para poder ser um bom profissional na área. E se você souber falar inglês, aí eu costumo brincar, né? O céu é o limite, porque você sabendo inglês, você pode trabalhar do Brasil para países de língua inglesa que pagam em dólares, que pagam em euros, né? E aí o seu salário pode triplicar em relação aos valores que eu estou passando aqui para vocês, ok? De onde eu tirei esses dados, né? Aqui não são dados que eu estou passando para vocês, eu não inventei esses dados, tudo bem, pessoal? Eu tirei dessas bases, né? Fui lá no LinkedIn, fui lá no Glassdoor, fui lá no Workana e dei uma pesquisada em vagas, em salários, no mercado. Eu convido a todos vocês que estão participando aqui a ter um cadastro no LinkedIn. Se você não tem, você faz o cadastro depois dessa live. Se você já tem, dá uma atualizada no seu LinkedIn. Se você já atualizou, faz uma postagem lá falando de alguma área específica, que é muito legal, né? O Glassdoor também é muito legal, não sei se vocês conhecem, tem muita gente que não conhece o Glassdoor ainda. Depois dá uma olhada no final dessa live para vocês verem como que funciona. Lá o funcionário ele pode avaliar a empresa. Então, se você deseja trabalhar numa empresa, você procura essa empresa no Glassdoor e vê a nota que ela está tendo lá pelos próprios funcionários que escreveram bem ou mal dessa empresa. E o Workana é um dentre vários, né, sites de freelance. Se você fala assim, olha, eu quero entrar na área de dados, mas eu sou de outra área, eu não tenho certeza se é o que eu quero. Então, você aprende Power BI, você arruma um serviço nas horas vagas no Workana. Se você não gostar, tudo bem. Se você gostar, você pode, aí sim, buscar serviços maiores, né? Porque aqui no Workana, a maioria dos serviços são, a maioria não, todos, né, são serviços freelance, né? E aí você consegue fazer projetos menores, porque se você não gostar, você não pediu demissão do seu serviço, você apenas experimentou a área. Por isso que eu recomendo, né, você ir lá no Workana, tudo bem? E nós chegamos aqui ao nosso final da nossa Masterclass. Infelizmente, né, essa quase uma hora que nós ficamos juntos aqui, não foi possível, né, eu fazer todo o aprofundamento necessário na área de Business Intelligence e Analytics. Tem muito mais coisa para ser falada, principalmente esse termo aqui, que eu não sei se vocês já ouviram, né? Alguém já ouviu falar? Pessoal, escreve aí no chat, fazendo um favor. ETL, né? O que significa a sigla ETL? O E significa extração de dados. O T significa transformação de dados. E o L significa load de dados, né? O que é load? É carregar, né? O que é o loader? É o carregador. Então, load de dados. Isso daqui, fazendo uma analogia, é o que nós falamos lá atrás sobre o petróleo. O petróleo, você não faz a extração do petróleo, depois você não faz o refinamento, que é a transformação, e depois você não carrega esse petróleo lá para o posto de gasolina. Com os dados, funciona mais ou menos igual, guardadas as devidas proporções. Tudo bem? E, principalmente, como fazer um dashboard do zero. Em uma masterclass, né, de 40 minutos, de 50 minutos, de uma hora, não é possível, né? Nós precisaríamos aí umas 3, 4 horas ou mais para começar a desenvolver um dashboard. Tá? Então, aqui nesse tempo, que é mais curto, eu não consigo sair do zero e desenvolver um dashboard para vocês. Então, eu gostaria de fazer um convite. Se vocês quiserem continuar esse assunto, na área de Power BI, na área de Business Intelligence e Analytics, eu convido vocês para entrar no meu avião, tá? Você fala, nossa, Lucimar tem avião? Não, ainda não tem um avião, tá? Mas esse avião, ele é um avião que vai pegar você onde você está agora e vai levar você para um outro nível. Imagina que você vai de São José do Rio Preto, que é onde eu estou, para São Paulo. Tem mais ou menos 450 quilômetros. Se você for a pé, você vai gastar vários dias. Se você for de jegue, você vai gastar menos dias do que se você tivesse ido a pé, se o jegue for bom, né?
Se você for de bike, de bicicleta, for pessoas que pedalam bem, você consegue chegar muito mais rápido de quem vai a pé ou de jegue. Mas você pode ir de moto, aí você chega mais rápido. Você pode ir de carro, você chega mais rápido. Você pode ir de avião, de São José do Rio Preto a São Paulo de avião. Já teve vezes do piloto conseguir fazer, né, esses quase 500 quilômetros em 49 minutos. Então, em 49 minutos você sai de São José do Rio Preto e chega em São Paulo. Então, quando você entra dentro de um avião, você vai chegar de maneira mais rápida. Aí você vira e fala, não, mas eu quero ir de jegue, porque é mais barato. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui te falando, você vai chegar de jegue lá em São Paulo e vai pagar mais barato. Só que o tempo que você vai gastar para chegar lá, você poderia já estar fazendo outras coisas. Então, é por isso que o meu convite aqui é apenas para as pessoas que querem dar um passo a mais e entrar no nosso avião ao invés de ir de jegue para São Paulo. Tudo bem? Bom, como eu gosto muito de dados, né? Aqui tem algumas palestras, algumas aulas, alguns cursos que eu já ministrei. E em dezembro do ano passado, eu fiz alguns cálculos. E nesses cálculos, eu cheguei à conclusão de que eu tinha até dezembro do ano passado, que agora eu vou atualizar, né? Eu tinha 11 mil alunos, contando presencial e online. E eu acho que nem nos meus melhores sonhos, né? Eu imaginava que um dia eu teria 11 mil alunos, né? Me ouvindo, né? Aí eu fui medir as aulas, né? Falei, nossa, eu fiz uma estimativa chutando bem por baixo, tá? E até dezembro do ano passado, eu já tinha dado 27 mil aulas, pessoal. Então, isso daqui é uma coisa bem interessante. Às vezes, a gente trabalha com dados e a gente não mede os nossos próprios dados. Aí eu procuro medir meus próprios dados. Eu procuro medir o meu peso, minha massa, né? Eu procuro medir com os meus exames, fazer check-up direto. E na minha vida profissional e financeira também, eu gosto muito de medir e de analisar os dados. Então, aqui tem os dados das minhas aulas, dos meus alunos. E aqui tem um dashboard que eu construí ele para um cliente. Depois eu disponibilizei o layout dele para as pessoas verem o que seria um dashboard financeiro. Esse dashboard financeiro é para um gestor financeiro de uma empresa, ele bater o olho e já tomar algumas decisões. Mas você pode destrinchar esse dashboard e fazer um segundo dashboard com muito mais indicadores financeiros, indicadores de contabilidade, para você realmente ter na palma da sua mão a saúde financeira da empresa. E agora eu peço a licença para vocês para apresentar a nossa metodologia mestre do Power BI, como eu havia falado anteriormente. Aqui tem alguns alunos que fizeram o nosso curso online que se chama a metodologia mestre do Power BI. Esses alunos receberam este certificado, e é muito importante a gente ter um certificado para colocar no LinkedIn, para colocar no nosso currículo, para que os nossos futuros contratantes ou empregadores vejam que nós estamos estudando e se dedicando a aprender nessa área de Business Intelligence e Analytics para poder nos desenvolver e concorrer às vagas. O curso Mestre do Power BI, ele contempla 80 aulas gravadas no curso de Power BI, que só isso, sozinho, poderia muito bem valer R$1.000, tranquilamente. Ele tem também 12 mentorias online e ao vivo em grupo, tá? Não é individual, é em grupo, uma mentoria por mês, que somando tudo isso daria para cobrar tranquilamente R$1.200. O que é uma mentoria? Uma mentoria é eu me conectar no Google Meet, ou no Zoom, ou no Teams, né? E eu falo ao vivo com vocês, ou seja, você liga a câmera, eu ligo a câmera, eu falo com você e você fala comigo. E você pode perguntar nessa mentoria aquilo que você quiser. E eu irei tirar suas dúvidas sobre Power BI e sobre outros assuntos de Business Intelligence e Analytics. Eu tenho também, dentro desse curso, layouts prontos de dashboards no valor de R$200, que eu poderia muito bem cobrar separado esse valor. Por exemplo, um layout igual esse, olha que layout bonito. E temos também a comunidade Squad Mestre do Power BI, que é um grupo do WhatsApp onde as pessoas podem conversar e tirar dúvidas. É diferente desse grupo da Masterclass, onde vocês não interagem.
lá no grupo da Squad Mestre do Power BI, vocês podem perguntar sobre Power BI e assuntos correlatos a hora que você quiser. Então, este é o conteúdo do nosso curso Mestre do Power BI, a metodologia que eu criei para vocês para facilitar o aprendizado de Power BI. Além disso, na noite de hoje, nós estamos oferecendo um bônus para você que adquiriu o nosso curso, que é uma palestra gravada sobre a carreira internacional. Lembra que eu falei que quem fala inglês pode ganhar mais? Se você souber falar inglês, o que você vai fazer? Então, não é só falar inglês, tem alguns passos. E eu tenho alunos que moram no exterior. Eu tenho alunos que moram na Holanda, alunos que moram no Canadá, alunos que moram em Portugal, que moram na Itália, em vários lugares do mundo. E esses alunos, eles passam todo o conhecimento dele, e eu ofereço isso para os meus alunos, para que possam ensinar outras pessoas a trabalhar para o exterior, nessa palestra de bônus. Nós temos dentro do curso Mestre do Power BI um curso completo de Python, né? Que eu poderia muito bem cobrar R$500, R$1.000, estou colocando de bônus lá dentro, tá? Mas isso é por tempo limitado. Nós temos um curso de SQL e modelagem de dados, que é fundamental para quem gosta aí da área de dados. Temos também um curso de Business Intelligence e Analytics, que ele vai falar de arquitetura de dados, de segurança de dados, informação e muitas outras informações, além do Power BI, para você avançar realmente na sua carreira. E um curso para você montar a sua consultoria em BI, que eu poderia muito bem cobrar R$500 por esse curso, e eu vou dar ele de bônus para quem adquirir o nosso curso Mestre do Power BI nessa noite. Tá? Como assim montar uma consultoria? Você não é obrigado a trabalhar de empregado para outras empresas. Você pode aprender Power BI e ferramentas correlatas. Você pode fazer freelance nas horas vagas. Se você gostar, você sai do seu emprego e vai abrir um CNPJ para você prestar consultoria para outras pessoas. Você pode prestar consultoria para o exterior. Você pode contratar uma pessoa, um estagiário, por exemplo, para trabalhar com você. Então, tem muitas possibilidades na área de dados para você trabalhar. E uma palestra sobre GitHub, que é onde você vai hospedar, né, todo o seu código-fonte de uma maneira organizada. Né? Essa palestra poderia estar cobrando R$300 e ela vai de bônus, né, para vocês, para quem adquirir na noite de hoje. Aqui eu coloquei, então, os valores de cada bônus. 80 aulas gravadas do curso de Power BI, R$1.000. 12 mentorias online ao vivo em grupo, R$1.200. Layouts prontos de dashboard, se você fosse pagar um design, você pagaria por volta de R$200. Comunidade Squad do Power BI no WhatsApp, R$300. Curso de Business Intelligence e Analytics, R$500. Curso de SQL, curso de Python, palestra de GitHub, palestra sobre carreira internacional, curso para montar a sua consultoria e o acesso por 2 anos a todos os itens acima que eu coloquei aqui no nosso curso. Tudo isso você vai adquirir neste momento por um valor que não é um valor cheio. Se você somar tudo que eu coloquei aqui, você vai chegar no valor de R$5.200. Mas eu não vou cobrar de você este valor. Na noite de hoje, eu estou fazendo uma oferta para você adquirir tudo isso por R$997 à vista. Ou, se você deseja parcelar no cartão, 12 vezes de R$100,10. Então, se você deseja dar um passo a mais, entrar no meu avião, você pode colher esses benefícios, que é melhorar o seu salário dentro da empresa que você já trabalha, por saber Power BI e ferramentas da área de dados. Você pode buscar novas vagas, você pode prestar consultorias, começando nas horas vagas e depois se tornando um consultor profissional full-time, né? Tudo isso entrando nesse QR Code, entrando no nosso avião, comprando aí fazendo o seu check-in, né, aqui no nosso aeroporto, ou por meio desse link que vai ser colocado lá no grupo do WhatsApp que vocês estão participando e também aqui nos comentários. Não sei se vai ser colocado nos comentários ou se vai ser somente lá no grupo do WhatsApp, beleza? Agora estou à disposição, se alguém quiser tirar dúvidas, eu estou à disposição para tirar dúvidas aqui pelo chat por mais 5 minutinhos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou tirar dúvidas? Vamos ver se aparece algum comentário aqui no final. Eu vou descompartilhar o slide.
Então, eu vou deixar aqui o QR Code. Se alguém quiser entrar, já aparece aqui. Vou olhar os comentários que surgiram durante a live. O Ninja Phone falou ok. O Zia Fersley falou boa noite, tudo bem, Ziad? Boa noite. O Melek, ele falou que dados são números. Exato, dados são números. O Ziad também repetiu a hora que eu pedi aquela hora, que dados são números. O Ziad falou, conheço através do professor. É a hora que eu perguntei para vocês aquela hora, né? E o Melek perguntou, quanto tempo tem acesso a esse curso? 2 anos, tá?